Como alcançar a tão sonhada felicidade, segundo Jesus? No Salmo 34, de 12 a 16 diz: Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Todos nós queremos encontrar a tão sonhada felicidade. Não sei se você assistiu o filme A Procura da Felicidade, com o autor Will Smith. É muito emocionante. Eu me emocionei muito e acredito que você também. Pois assim como no filme, todos nós estamos buscando felicidade. Mas parece que ela nunca vem. Ou quando vem, logo vai embora. O problema é que nós aprendemos errado sobre como encontrar a felicidade. O mundo nos ensina que se quisermos ser felizes de verdade, precisamos comprar o último modelo de celular, perder certa quantidade de peso, viver em um determinado bairro da cidade ou andar com as melhores roupas. Mas precisamos entender que a felicidade não é encontrada em coisas. Se quisermos ter uma vida feliz, devemos buscar respostas naquele que nos deu a vida. O livro de Mateus, capítulo 5, Jesus nos dá um caminho para a felicidade, conhecido como o Sermão da Montanha ou das Bem-aventuranças, porque cada frase começa com bem-aventurados. Quando ele fala sobre essas pessoas abençoadas, ele está dizendo que elas são realmente felizes. Mas você vai perceber que a felicidade na visão de Jesus é muito diferente do que este mundo consumista oferece. Vamos falar sobre cada uma dessas bem-aventuranças. Primeiro, no versículo 3 diz: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Você precisa reconhecer a sua necessidade de Deus. Não basta somente dizer que precisa dele, mas viver com um coração quebrantado e entender que só a graça e a misericórdia dele pode transformar a sua vida. Na locução pobre de espírito, o termo grego usado para pobre significa mendigo, literalmente aquele que se agacha e se encolhe. Cristo foi intencionalmente contraditório ao dizer que próspero é aquele que for pobre. A pobreza é considerada um problema, um defeito, uma lástima. Sempre foi considerada assim e sempre será. Mas Jesus não cogitava desta forma. Vamos ilustrar o ponto. Um mendigo na beira da estrada pedindo esmola, doente e repugnante, cheio de feridas e de sujeira acumulada no caminho. Não é uma imagem de alguém que pareça ser muito próspero e feliz. Não notamos nenhuma riqueza ali, nenhuma abundância de provisão. Não nos parece direito dizer que um mendigo pode ser bem-aventurado. De fato, ser pobre de bens não garante pobreza de espírito e nem felicidade. Assim como a própria riqueza em si não gera felicidade. Na verdade, os pobres financeiramente possuem mais chance de compreender a verdade de sua miséria e insignificância do que os ricos. O pobre de espírito é alguém profundamente consciente de que sem o auxílio divino ele se torna miserável e completamente carente de valor, sentido e significado. Sua existência é um fracasso total, ele é irrelevante. É um senso de mais profunda e completa humildade. Pobre de espírito é aquele que, não importando as condições materiais ou sociais em que se encontra, sabe que depende única e exclusivamente de Deus e que em si mesmo é nada. Ele sabe que somente no Senhor
é que ele terá provisão para ser feliz. Em resumo, é um espírito humilde. No versículo 4 diz: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Entenda que neste mundo você sentirá dor e tristeza, mas a sua felicidade está em ser consolado por Deus. Quando estamos chorando, podemos estar sofrendo com problemas, magoados, perdemos um relacionamento, um emprego, ou às vezes nos decepcionamos com pessoas que amamos. Na verdade, existem várias formas para que sejamos magoados ou feridos. Quando estamos tristes e choramos, somos abençoados, porque segundo a Bíblia somos consolados pelo Senhor. É um privilégio. O conforto de Deus é maravilhoso. Com Ele podemos desabafar e abrir nosso coração, falar absolutamente tudo o que estamos passando e sentindo. E Ele, com sua infinita misericórdia, nos consolará como nenhum ser humano seria capaz de substituir. Você pode até buscar o consolo com pessoas, porém apenas o Senhor poderá aliviar o seu sofrimento de forma eficaz. Quando nos derramamos em sua presença, sentimos um verdadeiro alívio em nossa alma. O Senhor quer essa intimidade conosco. Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas ao mesmo tempo é um Pai amoroso e misericordioso. Ele nos consola com seu amor incondicional. Chorar é uma forma de expressar o que sentimos. Choramos quando nos sentimos tristes, desanimados, frustrados, arrependidos, com dor. Chorar não é errado. Quando uma coisa nos entristece, chorar é a resposta natural. Muitas pessoas na Bíblia, incluindo Jesus, choraram. Deus consolará quem chora. O choro não durará para sempre. A alegria voltará. Mas enquanto estamos tristes, podemos chorar na presença de Deus, sabendo que Ele nos entende e está do nosso lado. No céu não haverá mais choro. O choro é bom e liberta daquilo que não nos faz bem. Chore e se derrame na presença do Senhor. 3. No versículo 5 diz: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Confie em Deus como a sua única fonte de força e provisão. São palavras surpreendentes essas do Senhor Jesus. Será que os mansos podem herdar a terra? Não são os poderosos e valentes deste mundo que têm condições de herdar a terra e possuir muitas riquezas? Esse é o pensamento do mundo. Os valentes e poderosos é que são felizes, pois eles têm muitas riquezas. Mas, para Jesus, felizes são os mansos, pois estes herdarão a terra. Como cristãos, não devemos seguir o pensamento do mundo, mas o pensamento de Cristo. Ele não está falando palavras vazias e sem sentido, mas palavras de grande valor e importância para os filhos de Deus. Cabe a nós atentar para o seu ensino, aprender e aplicar em nossas vidas o que ele tem a nos ensinar. 4. Versículo 6 diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Escolha fazer a coisa certa, mesmo quando tudo estiver difícil. Não engane ninguém, nem se alegre com as coisas erradas. Jesus fala sobre a sensação de ter fome e sede. Mas o Senhor Jesus não está falando da fome e sede naturais que todos os seres humanos têm por alimento e água, mas de uma fome e sede espirituais. Jesus está falando de uma qualidade espiritual que caracteriza os súditos do seu reino. E esta qualidade espiritual é ter fome e sede de justiça. Todos os homens têm fome e sede naturais de comida e bebida, mas a fome e sede de justiça não é comum a todos. Todos os verdadeiros crentes, aqueles que nasceram de novo pela obra do Espírito Santo, têm a qualidade espiritual
de ter fome e sede de justiça. 5. No versículo 7 diz: Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Perdoe os outros como Deus perdoou você. Quando você ver alguém fazendo algo errado, lembre que você também não é perfeito e que se não fosse a misericórdia de Deus, você não estaria aqui. Tenha o mesmo sentimento de Jesus quando orou em Lucas 23:34. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus afirma que os misericordiosos são verdadeiramente felizes, porque apenas eles alcançarão a misericórdia. Essa é a promessa que ele faz aos misericordiosos. É a consequência de ser misericordioso. Deus nos concede a sua misericórdia tanto nesta vida quanto na vida por vir. Já alcançamos a misericórdia de Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo, que agiu em nosso favor, libertando-nos de nossa miséria e concedendo-nos o perdão dos nossos pecados. No dia do juízo, quando Jesus vem para julgar os vivos e os mortos, vamos contemplar com os nossos próprios olhos a grandeza da misericórdia de Deus para conosco, ao sermos libertos do castigo que merecíamos. Veremos os ímpios serem castigados eternamente e nós livres para viver com Cristo. Sendo assim, na glória seremos eternamente gratos ao nosso Deus pela misericórdia com que nos alcançou em Cristo. Felizes os misericordiosos, porque já alcançaram e ainda alcançarão a misericórdia de Deus. 6. No versículo 8 diz: Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Busque a Deus com um coração de criança, cheio de fé e amor. E quando olhar para os outros, lance fora todo preconceito e julgamento. Esta bem-aventurança é considerada uma das declarações mais surpreendentes do Senhor Jesus em todo o seu ensino. São de fato palavras maravilhosas e de grande importância para os filhos de Deus. A pureza de coração não é uma qualidade natural do homem, mas é resultado da obra graciosa de Deus na vida do crente. A verdade é que todos nós nascemos com um problema sério de coração. Não estou me referindo a nenhum tipo de doença cardíaca, mas ao sério problema do pecado que herdamos de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Nascemos com o coração corrompido. Nossos pensamentos, sentimentos, desejos e motivos são inclinados para o mal. Todos somos impuros por natureza. De nós mesmos não podemos nos tornar puros. Somente Deus pode nos purificar de toda a nossa imundícia espiritual. Davi reconheceu isso quando fez a seguinte oração a Deus. Em Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E Deus purifica o nosso coração por sua graça mediante a obra de Cristo e do Espírito Santo. O sangue de Jesus derramado na cruz nos purifica de todo o pecado. 1 João 1,7. O Espírito de Deus nos dá um coração novo e puro, a fim de vivermos não mais mergulhados na impureza em que nascemos, mas sim em pureza e novidade de vida diante de Deus e do próximo. Não quer dizer que já somos totalmente puros e perfeitos e que não podemos mais pecar nesta vida. Por outro lado, o Espírito que em nós habita nos dá o sincero desejo e alegria de viver já, agora, em santificação e pureza para a glória de Deus. O Espírito nos capacita a sermos puros e, ao mesmo tempo, a Bíblia ensina acerca de nossa responsabilidade de purificar o nosso coração de todo o pecado. Tiago 4:8, 2 Coríntios 7:1. O Senhor Jesus nos dá condições de sermos puros de coração e por isso requer de nós que sejamos puros de coração. 7.
Versículo 9 diz: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Seja o primeiro a parar a briga. Se você sabe que se ao falar algo você aumentará a discussão e fofoca, então fique quieto. Essa paz bíblica que vem de Deus é totalmente diferente da paz do mundo. O mundo busca uma paz que se limita apenas à ausência de guerras e conflitos. Porém, a paz de Deus é mais do que isso. É uma paz completa que expressa um relacionamento restaurado entre o homem e Deus, e consequentemente entre os homens. Essa é a verdadeira paz que Deus oferece ao pecador na sua palavra. Essas palavras constituem a 7ª bem-aventurança, na qual Jesus afirma que uma das qualidades espirituais dos seus discípulos é que eles são pacificadores. Também Jesus afirma que seus discípulos, por serem pacificadores, são bem-aventurados, pois somente eles serão chamados filhos de Deus. O Senhor requer que façamos a paz em nosso relacionamento com os irmãos na igreja, no ambiente familiar e na sociedade em que vivemos. Como podemos promover a paz na igreja? A promoção da paz na igreja é a responsabilidade de cada cristão. Cada crente é chamado a ser um pacificador. Isso significa que cada um deve se esforçar para evitar contendas, brigas e divisões, e ao mesmo tempo promover a união, a ordem e a harmonia dentro da igreja. É isso que Deus requer de nós. Em Romanos 12, 17 e 18 diz: Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. 8. No versículo 10: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Lembre-se que o sofrimento de Jesus nesta vida trouxe uma recompensa interna para ele. Da mesma forma, a Bíblia diz que o nosso sofrimento de hoje, por obedecer a Deus, resulta em glória na eternidade com Ele. Se você é um cristão fiel, não se surpreenda diante dos insultos e zombarias que pode lhe sobrevir no mundo incrédulo. Você está sujeito a isso. Esse tipo de perseguição pode acontecer na sua casa, no seu trabalho, na escola. Alguns exemplos. O jovem cristão que não compartilha com os pecados de seus colegas descrentes na escola vai ser chamado de quadrado, de bobo. O trabalhador fiel que evidencia sua fé cristã em seu ambiente de trabalho pode ser zombado e criticado por seus colegas de profissão que não conhecem a Cristo. Se esse tipo de coisa estiver acontecendo, é sinal de que você está sendo perseguido. Não se surpreenda, nem se irrite com isso, mas lembre-se que Cristo, mais do que todos, sofreu esse tipo de perseguição, e você, como seu discípulo, está sujeito ao mesmo. A última bem-aventurança, item 9, nos versículos 11 e 12 diz: Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Lembre-se que quanto mais você andar na linha com Cristo, mais as pessoas poderão criticá-lo e fazer algo para prejudicar você. Mas é nesse momento que a paz de Cristo preencherá o seu coração com uma alegria indescritível. Persevere em sua caminhada com Cristo, pois com certeza, apesar das perseguições, humilhações e afrontas, você sentirá uma paz inexplicável aos homens. Você será luz por onde andar e levará consigo o fruto da alegria por onde passar. Resumidamente, as pessoas de hoje não encontrarão a verdadeira felicidade porque não vivem o que Jesus ensinou e seguem os conselhos deste mundo. Siga a palavra de Deus, acima de tudo, e você experimentará uma transformação radical em sua vida e viverá sonhos que jamais ousou sonhar.
Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, todos nós, seus filhos e filhas, procuramos a tal sonhada felicidade. Infelizmente, muitos acham que a encontrarão nos prazeres que o mundo oferece. Buscamos a felicidade de acordo com o que ouvimos nesta passagem, Pai. Queremos ser felizes de acordo com as suas bem-aventuranças. Queremos viver os seus conselhos, Pai, e obedecer o que a sua palavra diz. Dê-nos um coração humilde e misericordioso. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Mude a sua história a partir de hoje. No livro de Isaías, capítulo 53, versículo 5 diz: Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Toda reforma só existe porque antes houve uma construção. Não podemos sermos estúpidos e acharmos que a nossa geração vai construir algo novo se começarmos a nossa história descartando o velho. Não é porque seja tradicional que é ruim. Se tudo que é óbvio fosse cumprido, não existiria ninguém fraco na fé, porque é óbvio que o jejum santifica o nosso espírito e abate a nossa carne. Mas nem sempre estamos jejuando. É óbvio que é impossível desejar céus abertos com a nossa Bíblia fechada, pois não estamos lendo. É óbvio que a atmosfera de um culto depende muito mais de quem está nele do que qualquer outra coisa. Mas nem sempre vamos ao culto queimando. Ao contrário, infelizmente, sempre sentamos e esperamos alguém queimar por nós. É óbvio que uma das maiores crises da nossa geração é acreditar estar queimando por Deus, quando na verdade só está sentindo o calor de quem está por perto. É óbvio que Jesus pode mudar histórias, mas se é tão óbvio assim, por que existem momentos que estamos em crise e não conseguimos descansar na certeza de que Deus já cuidou de todas as coisas? É óbvio que em Isaías 53 garante que pelas pisaduras de Jesus nós já fomos sarados. Mas se é óbvio, por que uma enfermidade muitas vezes rouba de nós a nossa alegria? Nós nos agarramos nas promessas, mas nem sempre nós conhecemos os princípios. Não tenha um tipo de fé que só quer ouvir falar do que Deus pode fazer, mas muitas das vezes negligencia o que você precisa fazer para que Ele faça. Não estou falando de autojustificação, que significa você tentar fazer aquilo que só Deus poderia fazer. Estou falando de comprometimento, que significa você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer e confiar que o demais Ele fará. Estou falando de posicionamento, que é você entender que quem dá os passos em direção a Jesus é você, mas quem está lá de braços abertos para te receber é Ele. Estou falando de inteligência emocional, a ponto de entendermos que não significa que as nossas lutas sejam a ausência de Deus na nossa história. Às vezes olhamos para Deus e queremos quantificar a bondade dele de acordo com aquilo que estamos vivendo naquele momento. Deus não é bom ou ruim de acordo com aquilo que você vive, porque as nossas circunstâncias não alteram o caráter de Deus. Isso é óbvio, mas por que tropeçamos então? Te digo, porque ninguém tropeça em pedra grande. As pedras grandes nós conseguimos enxergar, e as pedras pequenas
passam despercebidas e são justamente elas que estão derrubando muita gente. Santidade é óbvio, mas nem sempre estamos em busca dela. Nunca se esqueça disso. A identidade é a chave para abrir o seu propósito. Isso é óbvio, mas nem sempre sabemos a identidade que temos. Muitas vezes estamos mais apegados nas palavras contrárias que liberam contra nós do que na promessa de Deus que já foi liberada sobre nós. Existe um princípio no Evangelho que diz que Deus está no comando, mas você está no controle. Deus instituiu, estabeleceu, criou todas as coisas, mas Ele deu para a criação o governo sobre elas. A vida não é tão fácil, mas pode ser leve. Sempre digo isso. Pode ser leve quando nos desprendemos daquilo que é superficial e mergulhamos naquilo que é atemporal. Deve ser loucura para Deus olhar para a crise que estamos passando por causa de um mês de trabalho e Ele deve falar: estou toda a eternidade passada dizendo que eu te amo. Estou desde a eternidade futura declarando que estarei com você todos os dias. E um mês que você está mal, ainda se preocupa se eu vou fazer ou não? Não faz sentido para Deus, porque Ele não tem um calendário. Aliás, Ele não se move por isso. Deus já estabeleceu palavras e Ele nos diz que precisamos nos levantar e começar a fazer história com Ele. Toda revolução coletiva é fruto de uma revolução individual. Muitas vezes queremos sonhar no macro, mas na verdade estamos só tentando maquiar a ausência dos nossos sonhos no micro. Às vezes estamos sonhando com o macro, porque é muito mais fácil falarmos de sonhos genéricos para as multidões. É muito mais fácil falarmos de propósitos genéricos para uma geração do que pararmos e sermos intencionais para mergulharmos nos propósitos e sonhos que Deus tem para nós. Deus quer tocar uma geração, mas primeiro Ele quer tocar você. Deus quer tirar toda a ferida que está dentro de você e transformar em uma cicatriz que aponta para o milagre. Deus quer renovar a sua alegria, quer avivar você, quer incendiar o seu coração e tirar toda a frieza, preocupação, angústia e ansiedade. Em 1 João 4,18 diz: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Uma geração só pode representar Jesus quando tiver sido tocada por Ele. Se você entender o propósito pelo qual você foi gerado, nada abaixo disso te satisfaz mais. Quando nós sabemos quem somos, não queremos mais ser ninguém além de nós mesmos. Quando entendemos o propósito que temos, não queremos viver o propósito de mais ninguém. Quando entendemos o desígnio que temos, nós não queremos viver o desígnio de mais ninguém. Porque Deus revelou para você o propósito pelo qual você foi formado. Os 2 dias mais importantes de todo homem é o dia que ele nasce e o dia que ele descobre o porquê do seu nascimento. Muitas vezes olhamos para a história do filho pródigo na perspectiva de que a parábola está falando especificamente de alguém que se desviou. Mas te digo, a parábola do filho pródigo pode ser vista por outras perspectivas também. Porque o vazio que o filho pródigo experimentou, muitas pessoas experimentam, e não só quando se desviam de Deus. O momento que assumimos o mesmo papel do filho pródigo é quando tomamos todo tipo de decisão que nos afasta do lugar do propósito. O filho pródigo não é só quem se desvia da igreja e de Deus, mas é também quem decide se afastar também do propósito, porque nada preenche o seu vazio
senão o propósito pelo qual você foi gerado. De maneira básica, o teu propósito e o teu chamado é estar com Deus. Você foi gerado e chamado para isso. Não confunda chamado com vocação. A sua vocação pode ser pregar, casar, pastorear, ensinar, cantar. Mas o teu chamado é um só. Você foi chamado para Deus. Muitas vezes estamos inconstantes na fé, porque a criação está sempre em busca de milagres. Mas Deus está em busca de uma coisa só. Nunca se esqueça disso. Deus está à busca de relacionamento. Tudo que Deus quer é você. Teu chamado é Jesus. Nada além dele te satisfaz. O pecado não é simplesmente fazer coisas ruins, mas colocar coisas boas no lugar de Deus. O motivo pelo qual estamos tão ansiosos é porque esperamos qualquer coisa abaixo de Deus e da sua vontade para nós. O motivo pelo qual estamos tão abatidos e cansados é porque estamos colocando coisas para ocupar o lugar de Deus em todas as áreas da nossa vida. Mas existe um Deus que te chamou para fazer história. Aqueles que tocam em Jesus vão poder tocar em pessoas, e isso vai mudar a nossa geração. Não esqueça quem você é e assuma a sua identidade de filho ou filha. Em Marcos 9:23 diz: E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Existem coisas que você está vivendo hoje e talvez nem lembre, mas que já foram motivos de muito choro no seu quarto há anos atrás. Existem coisas que estamos vivendo que há anos atrás pareciam impossíveis e hoje se tornaram até banais. Não temos que nos acostumar com a bondade de Deus. Não podemos negligenciar que não merecemos. Mas mesmo assim, por Ele ser bom e misericordioso, Ele oferece e dá para nós com amor. A sua identidade libera o seu destino, milagre, promessas, futuro, porque Deus desejou você. E mais nada vai mudar o fato de você ser filho ou filha. Deus desenhou você porque Ele olhou para tudo o que criou e sentiu que ainda faltava alguma coisa. Ele desejou e desenhou você. Quando as crises, incertezas, problemas e indecisões vierem, você tem que se lembrar que o mesmo Deus que desenhou toda a criação desejou desenhar você também. Se Deus te estabeleceu lá no princípio, Ele não vai te deixar sozinho no meio do caminho. Deus não é como um homem. Ele não se arrepende, não mente, não promete algo e deixa de cumprir. O mesmo Deus que te fez no início continua te sustentando hoje. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em Sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, agradecemos por mais um dia, agradecemos por falar conosco através desta mensagem. Resolvemos, Senhor, fazer história contigo, caminhar a seu lado e mudar o mundo. Deixamos o passado para trás, enterramos ele neste momento. Começaremos um caminhar dentro dos seus propósitos para cada um de nós e viveremos os seus sonhos. Obrigado, Pai, por este despertar. A partir de hoje, nossa vida nunca mais será a mesma. O Senhor criou cada um de nós com uma missão, com um propósito de vida. Estamos dispostos a cumprir essa missão com todas as nossas forças e de todo o nosso coração. Fomos chamados como exército de Cristo e desta forma, num só corpo, estamos prontos para exercer qualquer desafio. Conte conosco, Pai. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A oração
que transforma. No livro de Jonas, capítulo 2, versículos de 1 a 10, diz: Lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Ele disse: Em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o seu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao seu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Que oração poderosa que Jonas fez. Você já orou assim? Quando Deus mandou Jonas pregar contra os pecados da cidade de Nínive, ele tentou fugir e embarcou em um navio que seguia para Tarsis, direção oposta à cidade a qual o Senhor havia mandado ir. Por causa dessa desobediência, Deus mandou uma enorme tempestade, e a situação dentro da embarcação ficou tão desesperadora que o próprio Jonas pediu para que fosse atirado no mar, pois sabia que aquela tormenta havia começado por causa dele. Imagine só a situação de Jonas. Ele causou problemas para si mesmo e foi jogado no fundo do mar, que com certeza deve ser muito pior do que estar no fundo do poço. Talvez você esteja passando por uma situação muito difícil, por ter se desviado dos caminhos de Deus, e agora você pensa que nunca mais conseguirá sair desta situação. Porém, assim como Deus agiu na vida de Jonas, com misericórdia, no meio de uma situação desesperadora, ele também mudará a sua história. A Bíblia conta que Jonas, após ter sido lançado no mar, foi engolido por um grande peixe e ficou lá por 3 dias. A vida dele, porém, começou a ser transformada quando, dentro da barriga do peixe, ele decidiu fazer uma oração. Da mesma forma, Deus também pode mudar a sua vida através da oração. Você nunca está tão perdido que não possa ser encontrado. Deus pode te tirar das piores profundezas se você clamar a Ele. Contudo, para transformar uma vida, a sua oração precisa ter algumas marcas. Vejamos. Primeiro, a oração precisa ter reconhecimento. A oração que Deus se agrada de ouvir é uma oração em que nos arrependemos e reconhecemos que, se não fosse a graça e misericórdia de Deus, nós estaríamos perdidos. Jonas reconheceu a sua desobediência, que o fez chegar naquela situação difícil. Jonas reconheceu que estava angustiado com aquela situação. No versículo 3 diz assim: Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Ainda, Jonas reconheceu que precisava voltar o seu coração para Deus. Versículo 4, que diz: Eu disse, fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. Jonas também reconheceu que estava preso e que não conseguia sair daquela situação sozinho. No versículo 5, que diz:
As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Jonas também reconheceu que antes disso tudo acontecer, o mundo estava lhe prendendo. Versículo 6, primeira parte diz: Afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Também Jonas reconheceu que antes ele estava morto e agora Deus o havia despertado. Na segunda parte do versículo 6 diz: Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 5, que todos nós estávamos perdidos antes de conhecermos a Cristo. Diz assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês serão salvos. Ainda em Efésios 5,14 diz: Por isso é que foi dito: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Jonas também reconheceu que era como os outros que haviam desprezado a Deus. No versículo 8 ele diz: Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam misericórdia. Então Jonas caiu em si no versículo 9: Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Diante de tudo isso eu te pergunto: quanto tempo leva para a sua ficha cair? O que Deus precisa fazer para você reconhecer que é preciso buscá-lo e obedecê-lo? Volte seu coração hoje para Deus, através de uma oração sincera. Segundo, a oração precisa ser intensa. Para que a oração mude a nossa vida, ela precisa ter intensidade. Não pode ser uma oração superficial, como aquelas que muitos de nós fazemos antes de comer ou dormir, só por desencargo de consciência. Veja o que diz em Jonas capítulo 2, versículos 1 e 2. Lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Ele disse: Em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Perceba que Jonas clamou ao Senhor. Clamor significa implorar com insistência, em tom elevado de voz. É reivindicar o cumprimento de uma promessa, com muita intensidade e certeza de que Deus está ouvindo. Eu imagino que o peixe não deve ter gostado de ter um homem gritando dentro do seu estômago. Mas Jonas não estava nem aí. Ele queria ser salvo e liberto daquela prisão de qualquer maneira. A oração que transforma é uma oração que vem do fundo do coração. Jonas não estava dentro de um templo. Ele estava no local errado, um lugar de desobediência. Mas ainda assim, sua oração subiu aos céus. Versículo 7. Terceiro, a oração precisa ter fé e obras. Nós vimos que Jonas se angustiou, se viu preso, distante. Porém, chegou um momento em que ele parou de se lamentar. Ele disse, em Jonas 2,9: Mas eu, como um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Jonas colocou a sua fé em ação. Ele começou a agradecer a Deus por tudo e decidiu obedecê-lo.
Isso nos ensina que a oração que transforma pode até começar na alma, mas ela precisa acabar na fé. Em Tiago 2,14 diz: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? A mudança na vida de Jonas foi tão grande que ele não quis apenas sair da barriga do peixe, ou seja, sair do problema. Ele quis mudar de vida e se aproximar de Deus. É desse jeito de obediência que o Senhor espera de nós. Por isso, quero deixar uma pergunta para a sua reflexão. O que você quer? Mudar de vida? Caminhar realmente com o Senhor? Ou apenas ficar livre dos seus problemas? Pense nisso. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, no dia de hoje aprendemos com Jonas, este homem de fé. Por mais erros que ele possa ter cometido, o seu clamor arrependido de dentro da barriga daquele peixe chegou aos seus ouvidos, Senhor. Assim como Jonas, clamamos a Ti, Pai. Vem em nosso auxílio e socorro. Perdoe-nos por nossos pecados e iniquidades e resgata-nos. Jonas é um grande exemplo de fé. Desejamos, assim como ele, se aproximar de Ti, criar uma intimidade contigo. Seremos servos obedientes e faremos apenas a Sua vontade. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como vou conseguir a minha libertação? No livro de João, capítulo 8, versículo 36 diz: Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. A libertação é uma parte muito importante da obra de Deus em nossas vidas. Cristo nos liberta da condenação eterna, do pecado e da influência do diabo. E é somente nele que encontramos a verdadeira liberdade. A Bíblia fala sobre muitos tipos de libertação, e a mais importante delas é, com certeza, a espiritual, porque sem ela é impossível ser feliz de verdade. Assim como uma pessoa pode ser oprimida e escravizada por outra, ela também pode ser escravizada pelo pecado e, em consequência, pelas forças do diabo, segundo João 8,34. E nós não conseguimos nos libertar sozinhos dessa prisão. Precisamos de alguém mais forte do que nós, ou seja, precisamos de Jesus. A Bíblia diz que o Filho de Deus veio a esta terra para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8. Por isso precisamos entregar a nossa vida a Ele e não voltarmos atrás em nossa decisão. Então, se você quer ter uma vida vitoriosa e ser totalmente liberto, dê esses 5 passos a partir de agora. Primeiro passo: aceite Jesus como Senhor e Salvador. Isso é muito mais do que uma simples escolha. O termo aceitar no sentido bíblico significa crer, confiar e seguir. Muitas pessoas dizem que aceitaram Jesus, mas nunca depositaram a sua fé totalmente nele. Elas afirmam que têm Jesus no coração, mas ao mesmo tempo são orgulhosas, fofoqueiras, mentirosas, guardam mágoa, inveja, idolatria e acham que não precisam mudar de vida. A verdade é que não tem como receber Jesus como seu Salvador se primeiro você não reconhecer que é pecador e que precisa da misericórdia dele. A Bíblia diz que o verdadeiro seguidor de Jesus não pode ficar em cima do muro, convivendo com a luz e as trevas ao mesmo tempo. Veja o que está escrito: aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra,
nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. 1 João, capítulo 2, versículos de 4 a 6. Aceitar Jesus significa abandonar os ídolos do passado, virar as costas para o pecado e obedecer a sua palavra. Significa negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo até o fim. É confiar em seu poder, mesmo nas piores tempestades que surgem em nosso caminho, e descansar na certeza de que Ele sempre tem o melhor para nós. Se fizermos isso com o coração aberto, teremos dado o primeiro passo rumo à nossa libertação espiritual. O segundo passo: ande em santidade. A palavra santo significa separado. Ou seja, se você quiser ser liberto do jugo de Satanás, você não pode mais fazer a vontade dele, porque agora você é propriedade exclusiva de Deus e ele quer que você seja só dele. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos de 14 a 18 diz: Não se ponham em jugo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Isso significa que nunca mais voltaremos a pecar? Não, não é isso. Desde que o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, o ser humano é impuro por natureza. Por mais que Jesus já tenha morrido na cruz para nos justificar do pecado, enquanto vivermos neste mundo, não conseguiremos ser totalmente santos. Isso só acontecerá na eternidade. Então, viver em santidade significa odiar o pecado, reconhecê-lo em sua vida e lutar para que ele não domine o seu coração. Porque se isso acontecer, o diabo irá te controlar e te levar a tomar decisões que vão contra a vontade de Deus e que vão te levar à morte espiritual. Mas, se todos os dias você orar e vigiar e buscar uma vida de santidade, você começará a experimentar a liberdade que o Senhor planejou para você. Por isso, eu quero te perguntar agora: quem governa o seu coração hoje? Cristo ou o pecado? Se você quer ser liberto, peça perdão pelos seus erros e não deixe que nada te escravize novamente. Terceiro passo: fuja da aparência do mal. Um dos passos mais importantes para uma pessoa ser liberta espiritualmente é se desligar de tudo aquilo que tira o seu foco de Jesus. Veja o que o apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 22 e 23. Afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não significa que devemos nos tornar crentes bitolados, chatos, legalistas, assim como eram os fariseus dos tempos de Jesus, que pensavam ser melhores do que os outros só porque conheciam as Escrituras e tinham certas atitudes. Você pode sim viver neste mundo, conviver com pessoas e até desfrutar das coisas boas desta terra. Mas deve sempre se lembrar de que o mal está em todos os lugares, inclusive no seu coração.
e você deve se afastar de tudo que te afasta do Senhor. O próprio Jesus orou pelos seus discípulos dizendo: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. João 17:9. O quarto passo: seja cheio do Espírito Santo. Esse é outro passo muito importante para a libertação espiritual. E para que isso aconteça é preciso que antes você se esvazie do orgulho, da autossuficiência, do rancor, da ira e de tudo que te afasta do Senhor. A palavra esvaziar significa tornar vazio, desocupar. Ou seja, devemos desocupar o coração para dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Se estivermos cheios de vontade própria, vaidade, murmuração, então o Espírito Santo não terá espaço para atuar em nossas vidas. Enquanto não morremos para o nosso eu, não poderemos experimentar uma vida cheia do Espírito Santo. A Bíblia diz que a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Gálatas 5,17. Isso mostra que a nossa carne deseja praticar o pecado e o nosso espírito deseja as coisas de Deus. E só iremos vencer esta guerra se orarmos e renovarmos a nossa mente dia após dia com a palavra de Deus. A Bíblia conta a história de Ananias e sua esposa Zafira. Eles ajudaram a manter a igreja logo depois que Jesus ressuscitou e voltou para o céu. Certa vez esse casal vendeu um terreno que tinha para doar o dinheiro e ajudar a manter o ministério. Mas eles decidiram ficar com uma parte do valor e não contaram a ninguém. Deus então revelou esta mentira ao apóstolo Pedro, que confrontou Ananias dizendo: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Atos 5:3. O coração de Ananias estava vazio da presença de Deus e cheio dele mesmo. Por isso Satanás entrou e fez com que ele mentisse. E o preço desse pecado foi a morte dele e de sua esposa Zafira. E da mesma forma o diabo tem entrado na vida de muita gente que tem abandonado os caminhos do Senhor, e só depois elas percebem o quanto custou caro fazer essa escolha. Quinto passo: ore e vigie o tempo todo. Pode parecer difícil, mas é muito importante dar esse passo para que a sua libertação espiritual seja completa. Já disse Jesus em Mateus 26:41. Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiar e orar não significa que você tenha que ficar trancado no seu quarto 24 horas por dia. Isso é praticamente impossível nos dias de hoje, porque todos nós temos compromissos no trabalho, com a família, com os amigos e com a gente mesmo. Orar e vigiar é estar sempre em espírito de oração e em contato com Deus. Independente de onde você esteja, é totalmente possível viver desta maneira. Basta que você esteja com seus pensamentos voltados para as coisas do alto e que no seu coração haja o desejo sincero de não perder a comunhão com o Pai. Enquanto estivermos em oração e vigiando, sempre para não sermos enganados, Satanás não encontrará brecha para entrar em nossa vida. A Bíblia diz que o diabo vive nos rodeando, rugindo como o leão, procurando devorar aqueles que estão longe da presença de Deus. Mas quando estamos orando e vigiando, ele foge, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Afirmo a você que se implantar essas 5 dicas em sua vida, pode ter certeza que a sua vida mudará radicalmente. Mas te afirmo que não será nada fácil, mas o Senhor estará com você. Apenas persevere e não desista.
Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em Sua santa presença, neste momento eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, neste dia venho orar pedindo o Seu auxílio. Creio que muitas pessoas que ouvem esta mensagem querem realmente mudar de vida, querem realmente andar com o Senhor, porém se acham incapazes e ainda não se acham dignos de caminhar contigo. Que o Seu Santo Espírito toque esses corações, Pai, e que a partir de hoje a verdadeira vida em Cristo será uma realidade na vida de cada um deles. Agradecemos, Senhor, pelo que Tu és e pelo zelo e amor que tens para cada um de nós, Seus filhos e filhas. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Existe alguma área da sua vida que morreu? Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 4 diz: Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Existem várias mortes que acontecem no ser humano, até a morte física chegar. Existe a morte emocional e sentimental, porque foram abandonados no altar ou porque nunca foram amados, por falta de um pai, por uma rejeição ou falta de aceitação. O problema sentimental é externo, envolvendo outras pessoas. O problema emocional é interno, é com você, é o que te leva a ter confusões mentais e não entender o mundo. A morte emocional leva à depressão, que leva ao suicídio, e antigamente achávamos que era bobeira. Mas hoje em dia é perceptível que não importa a classe social, religião, se é uma pessoa fervorosa a Deus ou se está no mundo. Todo mundo está sujeito à depressão. Tudo começou a ficar altamente competitivo. As redes sociais fizeram as pessoas olharem para a vida de outras pessoas como nunca antes. E quando menos percebe, já está em depressão, com crise de ansiedade ou pânico, perdendo o sono, comparando a sua vida com a dos outros. E então, com tudo isso, você começa a viver um processo de morte emocional. Existe uma situação que é muito comum hoje no meio cristão, que beira o absurdo. Muitas pessoas que se dizem cristãos ficam colocando indiretas no Facebook, Instagram e outras redes sociais, comentários maldosos e que visam machucar emocionalmente o próximo. Entenda que você é filho ou filha de Deus. E se é necessária alguma coisa a ser dita para outra pessoa, basta bater na porta dela e falar. Na Bíblia possui um exemplo claro dessas situações. Jesus e João Batista chamaram os fariseus de raça de víboras, Mateus 12:34. Mas ele disse isso na cara deles. Ou seja, indireta ou fofoca não é coisa de crente nem pensar. Quando você fala diretamente com a pessoa, além de você cumprir a palavra, você estanca o sangramento e para de morrer naquela área. Existem pessoas que mataram relacionamentos na família, na igreja, porque não souberam estancar o sangramento e o relacionamento chegou à morte. Existe também a morte financeira, onde o dinheiro virou o Deus das pessoas, o desespero pelo material. A morte está em todas as áreas da nossa vida, financeira, emocional, sentimental, física. Mas a pior das mortes é a espiritual. A morte espiritual é a pior de todas. Todo o trabalho do inimigo para matar as suas finanças, emoções, família, sentimentos, tudo isso é uma grande estratégia para culminar na sua morte espiritual. Porque quando você se desconecta de Deus, não existe mais a palavra esperança. A esperança
serviço e gratidão é algo que está conectado diretamente a Deus. Quando você vê alguém que tem esperança e gratidão, é de fato que algum vínculo essa pessoa tem com algo divino, mesmo não sendo ainda religiosa. Existem pessoas na igreja que são religiosas, mas não são espirituais, porque não são gratos. A ingratidão é um dos sinais que você morreu espiritualmente. Outra situação é você nunca servir aos menores que você. Menores no sentido de que a pessoa nunca vai poder retribuir ao que você está fazendo por ela. E é bom saber que servir a Deus é servir as pessoas em nome de Jesus. Para servir as pessoas, você precisa ter uma vida emocional sadia, porque as pessoas vão te ferir de alguma forma, vão ser ingratas ou inconvenientes contigo. E se você ficar ferido com elas, ao invés de estar pregando o evangelho, você está criando mais problemas. Acima de tudo, servir as pessoas é fazer algo por alguém que nunca vai poder te retribuir, te pagar, indicar, ajudar, às vezes nem agradecer. Quando você faz algo por alguém que pode te retribuir, você não está servindo, e sim negociando, ainda que inconscientemente e sem saber. Todos os homens que foram perseguidos ao falar do Evangelho, ou que foram presos por causa da fé, do amor ao povo, de querer libertar as pessoas de alguma coisa, quem fez história nunca perdeu a esperança, porque eram pessoas que de alguma forma estavam conectadas com Deus, apesar de talvez alguma delas não estarem na religião. Muitas áreas da nossa vida entraram nesse processo de morte. Vida financeira, emocional, conjugal. Ninguém casa para ser infeliz e para separar, mas chega no 5º, 6º, 7º ano de casados e ninguém está aguentando mais. Tem gente que nem chega no 5º, porque existe um processo de morte conjugal que gera morte familiar, que faz os filhos não escutarem mais os pais e os pais se desconectam emocionalmente dos filhos, fazendo com que a sociedade sofra em meio a tudo isso. O maior objetivo do inimigo é trazer níveis de morte para a sua vida. Ele mata os seus sonhos e logo depois rouba o seu futuro. Sonho é a capacidade de ver o futuro. Então o primeiro objetivo do inimigo é matar, depois roubar e destruir. Como ele iria roubar quem ainda não está morto? Não estamos falando de morte física, estamos falando emocionalmente. Ele mata os seus sonhos, rouba eles e destrói o seu futuro e a sua vida. Ele mata as suas emoções para roubar o seu sentimento pelos outros e até o amor pelas pessoas. Com isso, seus relacionamentos são destruídos. Ele vai roubando tudo o que você tem. Então chega a depressão, o pânico, a ansiedade, a insônia. O inimigo vai matar por etapas e o ser humano é tão orgulhoso que, mesmo vendo que está morrendo em tudo, não consegue levantar as mãos e pedir ajuda. No livro de João 11:21 diz: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Lázaro morreu e ele não era um dos 12 discípulos, não era um dos 70 enviados, não era um dos 500 que estavam com Jesus e presenciava algumas coisas como a própria ascensão e o batismo no Rio Jordão. Lázaro não era da equipe, entre aspas, de Jesus. Ele não foi mencionado como um herói da fé. Lázaro era só uma coisa: amigo de Jesus. E ele nunca ressuscitou um discípulo, mas ressuscitou sim um amigo. Jesus não ressuscitou João, Pedro, ele não impediu o suicídio de Judas, mas quando Lázaro morreu, ele chorou e foi até lá ver o que estava acontecendo. Em João, capítulo 11, do versículo 22 a 26,
Marta continua dizendo: mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus o concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? A solução do mundo e das mortes que o inimigo trouxe nas áreas da nossa vida não está em curso ou em uma conferência, está em Jesus. É o único que encarna a ressurreição. E enquanto a sua dependência estiver em Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o seu ministério cresce, a sua família é blindada e protegida, os teus filhos não se perdem, as suas finanças prosperam. Mas é claro, se você estiver fazendo a sua parte. Existem pessoas que acham que por ir na igreja as coisas vão prosperar. Mas não é bem assim que funciona. Até porque existem pessoas que nunca foram na igreja e têm mais dinheiro do que você. O segredo disso é cumprir princípios. Crer em Jesus é a base para você não perder a esperança e a vida. Jesus te dá vida para você continuar e poder estudar e praticar os princípios. A sua vida vai ser tão próspera quanto o seu nível de envolvimento com os princípios. A prosperidade dita não é dinheiro, é tudo o que você precisa para cumprir o seu propósito na terra. Isso sim é prosperidade. Ninguém sabe a hora que a dor vai bater na porta. Ninguém sabe a hora que as más notícias chegam na nossa vida. Mas uma coisa sabemos: junto com a má notícia, vem a ressurreição em pessoa. E saiba que sempre estará por perto aquele que volta a viver as coisas. Não importa o que está morrendo na sua vida, você vai voltar a viver. Existem pessoas que estão morrendo e suicidando-se, vivendo sem prazer, na terra do prazer. O que necessitamos entender é que precisamos de Jesus Cristo para nos dar a vida. Em João 11, 25, 26 diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Se você que está escutando essa mensagem está morto, sem esperança, triste, desanimado, Jesus vai fazer você viver novamente. As soluções para as dores da vida estão naquele que pode fazer você viver. Ele coloca a mão em você e nunca mais você morre. Se você está vivo hoje e deixar-se ser movido por ele, você será salvo e nunca morrerá. Não temos que prosperar para curtir a vida neste mundo, mas sim para as pessoas verem Jesus em você. Deus precisa levantar a sua vida para que o nome dele seja glorificado. Deus não tem interesse na sua depressão, porque o nome dele nunca será divulgado por quem está depressivo, mas sim será divulgado por quem foi curado da depressão. O nome de Jesus será glorificado pela nossa superação, não pela nossa vida boa, entre aspas. Ou seja, veio a morte, mas você não aceitou. Veio a tentação, mas você resistiu. Veio a má notícia, mas você acreditou que o seu Deus é o Deus da ressurreição. Quando você começa a viver de superação, o nome de Jesus é glorificado. Não importa a dificuldade que você está passando hoje. Não sei a área da sua vida que está passando por um processo de morte, mas sei que na Bíblia diz em Mateus 28, 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias
até a consumação dos séculos. Ele estará contigo no seu quarto quando você estiver chorando. Ele vai colher todas as suas lágrimas quando você estiver desesperado pela notícia que chegou. Ele vai te socorrer. Ele pode até mandar alguma pessoa para te socorrer. Mas é Ele quem está fazendo. Muitas pessoas prometeram algo para você e não cumpriram. Muita gente falou que iria fazer e não fez. Mas Jesus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é aquele que estará com você todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é o nosso Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, pensamos ou sonhamos. Pensa em tudo que você já pediu para Deus e tudo aquilo que você já sonhou para a sua vida. Pensa tudo aquilo que você já imaginou para a sua vida financeira, emocional, familiar, sentimental. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais entrou no coração e no pensamento do ser humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem um projeto para você. É por isso que você está nessa terra. Ore comigo assim. Senhor amado, entramos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, hoje é dia de renascimento, é dia de voltar a viver, é dia de vida nova. Muitos dos seus filhos e filhas que oram comigo agora, Pai, estão em pedaços, achando que suas vidas simplesmente acabou. Muitos estão tristes, desesperados, em depressão. Muitos estão sem esperança nenhuma. Senhor, que através desta mensagem e oração, o seu Santo Espírito toque agora esses corações. Que eles despertem para a nova vida que o Senhor os concede neste exato momento. Que a partir de hoje tudo se faça novo na vida de cada um. Eu creio, Pai, que não existe distância para Ti e que todas as pessoas que ouvirem esta mensagem começarão uma nova etapa em suas vidas. Uma vida de abundância em todas as áreas, visando somente glorificar o Seu santo nome. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida 21 lições que me ajudaram a vencer o deserto, o link está na descrição desse vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus.